Glória a Deus. Minha gente, eu não tenho nem palavras. Daqui a pouco eu não tenho nem voz, que eu percebi que ela está falhando. É uma mistura de cansaço com emoção, com um bocado de coisa junta. Porque nós vivemos um final de semana extraordinário. Nossa, como nós fomos impactadas pela presença de Deus nesse lugar. Como foi forte e poderoso o mover de Deus no nosso meio, e como a gente tem um coração agradecido, quentinho, sabe? As mulheres ficam lá no grupo me enlouquecendo com os testemunhos dela, rapaz. E aí a gente realmente entende aquilo que a gente sempre tem falado aqui, que todas as vezes que a gente gera expectativa pela revelação de Deus, Ele se manifesta. Amém? E é assim que você deve vir para todos os encontros com o Senhor, com expectativa pela revelação dEle. Porque Ele vai se manifestar como Ele tem se manifestado aqui. Amém? Eu sei que você tem sentido e tem percebido a presença do seu Pai no nosso meio. Ele está aqui. E se você ainda está desatento, eu quero te convidar a estar agora nesse lugar, de mente e coração atento à voz e à presença de Deus. E nós estamos no dia de hoje, se você tem participado da campanha, nós estamos no 21º dia, encerrando hoje a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração, que foi convocada pelo nosso pastor. E aí, na ocasião, quando o nosso pastor convocou esse jejum e essa oração, ele compartilhou os motivos, e a gente pode brevemente falar que a gente pode, como é que eu posso dizer, a gente pode classificar os motivos no lugar da perseguição à igreja. É claro que quando eu penso nisso, minha gente, eu penso nisso de uma maneira muito singela, tá? Isso que a gente está vivendo, quando eu falo de perseguição à igreja. Porque o nível de perseguição aos cristãos é muito maior do que isso que a gente está vivendo hoje. Mas é verdade que existe sim uma perseguição à igreja de Jesus. E nós estamos aí nessa campanha orando e clamando ao Senhor por isso. Mas eu quero que você, igreja do Senhor, nunca fique surpreso quando a perseguição se levanta. Porque essa é a vida natural da igreja. A igreja, ela é perseguida. Se a igreja não for perseguida, ela não é bem-aventurada. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. O texto está lá num sermão que o nosso super Clefson gosta muito, que é o Sermão do Monte. Jesus vai dizer exatamente isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está lá em Mateus 5, de 10 a 12. E o apóstolo Paulo também vai asseverar essa realidade de perseguição na igreja quando ele diz, escrevendo a Timóteo: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Então, meu irmão, se você ainda não foi, eu quero te dizer, você será perseguido. De uma maneira individual e de uma maneira coletiva, a igreja é perseguida. E se você for pensar no contexto da história da igreja, Clefson estava falando aqui que a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo, ele toma forma debaixo de perseguição. A gente vai ver que a igreja ela é inaugurada após a morte e ressurreição de Cristo na cruz. E o livro de Atos conta a história do surgimento da igreja. E a gente vai ver que em todo esse livro, muita perseguição se levantou. E a gente tem que entender que igreja e perseguição andam juntinhas. Por isso você não vai se assustar, você não vai se entristecer, porque você está sendo perseguido. Porque isso é natural à vida
da igreja. Meus irmãos, quando eu falei que nós estamos enfrentando uma perseguição singela, é porque existem irmãos nossos ao redor do mundo que enfrentam um nível de perseguição que talvez eu e você não tenhamos nem sequer condições de imaginar. A verdade é que existem irmãos nossos que não podem declarar a sua fé, porque se eles declaram sua fé em Cristo, eles serão mortos por causa disso. Existem irmãos nossos que são torturados por causa do nome de Jesus, porque declararam a sua fé em Cristo. Então, a gente não está nesse nível de perseguição ainda. Mas a verdade é que se você for conversar com um desses irmãos da igreja perseguida, e se você disser assim: eu estou orando por você para que a perseguição cesse, ele vai olhar para você com cara confusa. Ele não vai entender essa sua oração. Porque na realidade, eles entenderam uma coisa que a gente ainda não entendeu. Que a perseguição é o natural da igreja. Então, se você se levanta para orar pela igreja perseguida, você deve orar por perseverança. Você não deve orar para que a perseguição cesse. Você deve orar para que os nossos irmãos e irmãs permaneçam firmes no Senhor. E essa deve ser a nossa oração por nós mesmos. Que a perseguição nos molde e nos faça cada dia mais parecidos, semelhantes a Jesus. Eu queria que você orasse comigo agora. Que você entregasse a sua vida e a minha diante de Deus, para que o Senhor tenha a oportunidade de conversar com a gente aquilo que Ele tem para esse momento, para essa tarde, em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, como já foi declarado aqui, Pai. E é verdade que a gente tem desfrutado da Tua bondade, da Tua graça, do Teu favor, Senhor. E nós nos apresentamos como a igreja do Senhor, como Teu corpo, com expectativa por aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esses 21 dias, Pai, em que dedicamos um jejum, uma oração específica, Senhor, sobre nós aqui, sobre a Tua comunidade de fé local aqui, a Igreja Ebenezer. E queremos te dizer, Senhor, que nós estamos na Tua dispensação, na disposição do Senhor e do Teu Espírito, para que o Senhor faça em nós e através de nós aquilo que o Senhor deseja. Nós te agradecemos porque se estamos sendo perseguidos, existe em nós uma bem-aventurança. Nós te agradecemos, Senhor, porque tudo vem do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. E nós te louvamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Então, fica tranquilo, porque perseguição é com a gente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, como eu estava falando, capítulo 12. E a gente vai ver uma das situações onde a igreja de Jesus está sendo perseguida. Atos 12. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. Guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão.
Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Pedro, então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Então, como eu falei para vocês, a igreja nasceu num contexto de perseguição. E aqui, nesse texto, nós estamos diante de mais um episódio de perseguição à igreja. E só para situar você, o contexto aqui é o reinado de Herodes Agripa. Quando você vê Herodes, Herodes era um título, tá? Então, muitos Herodes existiram. Esse daqui era Herodes Agripa I. Esse Herodes Agripa I, ele era sobrinho de Herodes Antipas. Herodes Antipas foi aquele que mandou cortar a cabeça de João e botou na bandeja. E esse Herodes, o rei aqui desse contexto, também era neto de Herodes o Grande. Aquele Herodes que mandou matar todos os menininhos quando Jesus tinha acabado de nascer, quando Jesus era um bebezinho. Então você percebe que na linha, na descendência, nos ascendentes de Herodes, o que não faltava era perseguição à igreja. E ele não ia ser diferente. Ele continuava na mesma postura de perseguir aos cristãos. Então, Herodes Agripa I foi esse rei que, diferentemente dos seus antecessores, ele tinha uma popularidade entre os judeus. Os outros não eram bem aceitos pelo povo judeu, mas Agripa I tinha uma aceitação melhor desse povo. E para melhorar ainda mais a sua popularidade. Por quê, gente? Quando eu estou falando do povo judeu, eu quero que você entenda aqui o contexto. Nós estamos aqui no nascimento da igreja. Jesus já havia morrido e ressuscitado. E aqui alguns judeus já haviam se convertido ao cristianismo, já eram cristãos. Mas existiam muitos outros que não eram e que até hoje não creem em Jesus como Messias. Você está entendendo? Então eram esses judeus que estavam aliados a Herodes Agripa I. Por quê? Qual era a intenção deles? Acabar com esse povo que falava de Jesus. Eles queriam, de fato, exterminar o cristianismo, exterminar os cristãos. Então, o rei Herodes, para sair bem na fita com os judeus, disse assim: vamos matar esse povo. E você viu no relato, você ouviu, que o que foi que ele fez? Ele pegou ao apóstolo Tiago e matou ao fio da espada. E agora ele pega Pedro e coloca Pedro na prisão. A intenção dele era fazer a mesma coisa com Pedro. Também matar Pedro para agradar aos judeus. E por que ele não fez isso de pronto? Por quê? Porque era a festa da Páscoa.
E aí ele tinha que esperar passar esse período para fazer a execução do apóstolo. Então Pedro estava lá na prisão e Herodes estava se preparando para fazer a execução do apóstolo Pedro. Mas aí eu quero te chamar a atenção e quero convidar você a tirar os seus olhos um pouquinho da perseguição, de todo esse contexto de perseguição à igreja. Por quê? Porque normalmente, minha gente, quando a gente está sendo perseguido, quando alguém se levanta contra nós, a gente começa a pensar nisso, dia e noite, noite e dia. A gente tem essa tendência de se prender à circunstância da perseguição. E a gente almoça a perseguição, janta a perseguição, sonha com perseguição, é um aperreio tão grande. E fica com aquela coisa se consumindo, porque estão se levantando contra mim, porque estão falando mal de mim, e porque... Me dá meu lencinho, esqueci ele aí, meu nariz já está pingando. Então, aquela coisa toda, a gente fica nesse aperreio, gente, não tem condições não. Obrigada, eu esqueci o das leoas, que é mais chique. Mas a gente vai com a minha toalhinha mesmo. Então, a gente fica nessa sensação de que a vida é só isso. De que a perseguição está ali querendo nos paralisar. E a verdade é isso. É que há uma ação do inimigo literal para nos paralisar em meio à perseguição. As ameaças, sabe? As afrontas do inimigo, elas vêm para a igreja para quê? Para paralisar a igreja. Sempre foi assim. A perseguição sempre se levantou para paralisar a igreja de Jesus. E não é diferente nos dias de hoje, não era diferente no contexto da igreja primitiva. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A perseguição é uma ótima matéria-prima para o milagre ser construído. Amém? Você ouviu isso? A perseguição é uma ótima matéria-prima para o milagre ser construído. Sabe? Deus tem coisas grandes a fazer na tua vida e no nosso meio através das perseguições. Sempre foi assim. Não é diferente nos nossos dias. Você pode ler a história da igreja. Você pode ler que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais existe opressão de Satanás sobre a igreja, perseguição de Satanás sobre a igreja, mais milagres acontecem no meio do povo de Deus. Mais a fé desse povo é fortalecida. Então, nós não estamos sendo convidados a ficar no lugar de paralisia por causa da perseguição, mas pelo contrário, nós devemos encontrar um lugar em que a gente vai se alegrar. Por quê? Porque Jesus disse que nós somos bem-aventurados. E porque se eu estou sendo perseguida, isso é fato de que eu estou andando naquilo que Deus espera de mim. Você consegue entender isso? Que a perseguição é um sinal de que você está andando segundo a vontade de Deus, a perseguição à igreja. Então você deve se alegrar com isso, você deve exultar ao Senhor por causa da perseguição. É em meio à perseguição que nós, como cristãos, desenvolvemos perseverança. Observa, Pedro estava lá na prisão, no cárcere, preso, e existia uma sentença de morte. Existia somente a espera pelo período da Páscoa passar, para que depois que a Páscoa passasse, Pedro seria executado. Mas o texto nos diz, a Bíblia nos diz, que a igreja estava reunida em contínua oração. E nós ouvimos aqui agora, ainda há pouco, nos avisos, que a igreja deve orar continuamente. O irmão Emerson disse assim, não é só na terça-feira não. É continuamente. E a verdade é que a igreja que permanece nesse lugar de contínua oração, ela vai experimentar os milagres do Senhor em meio à perseguição. Sabe, Pedro estava lá na prisão, mas os irmãos, eles não estavam pelos cantos chorando. Eles não estavam pelos cantos esperando, rapaz, será que ele já morreu? Não, eles estavam reunidos em oração. Eles estavam, como a gente ouviu no domingo passado, gerando um milagre. Eles estavam gerando algo na terra. Eles estavam ligando algo na terra. Então, a igreja, em meio à perseguição, ela desenvolve perseverança. E a gente vai entender isso, que os milagres acontecem em meio à
perseguição. E foi assim que aconteceu. A gente já leu esse texto e você já conhece essa história. Um milagre aconteceu. Pedro estava lá no cárcere e ele foi visitado por um anjo que, de maneira miraculosa, solta Pedro da prisão. Se você for ler, ele estava muito bem guardadinho, era um bocado de soldado guardando Pedro. E a Bíblia diz que, um a um, as algemas vão sendo soltas, liberadas, e Pedro vai passando por uma escolta, pela segunda escolta. E o negócio é tão miraculoso, tão extraordinário, que Pedro mesmo não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Ele sai dali. Quando ele sai da prisão, quando ele está saindo, ele está achando que ele está tendo uma visão. Ele não está acreditando que aquilo é de verdade. Ele está achando que, ele está imaginando. Mas aí, quando ele sai da prisão, que os portões da cidade são abertos, que o anjo vai embora, ele diz, não, realmente, eu estou livre. Eu acho que ele se tocou assim, é verdade. Eu saí da prisão, não tem mais algema aqui. De fato, aconteceu. Então, o milagre aconteceu em meio à perseguição. O milagre, a resposta da oração à igreja. Pedro foi liberto. Então, preste atenção. Pedro, ele foi liberto. Pedro foi solto. Mas até então, a igreja não sabia que isso tinha acontecido. Ele está agora se dirigindo ao encontro desses irmãos que estavam lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, mas até então os irmãos não sabiam que isso tinha acontecido. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, isso revela uma realidade para nós. Os milagres, eles acontecem primeiro no mundo espiritual, eles já são uma realidade no sobrenatural. Eles já aconteceram no mundo espiritual. Há uma realidade de milagres já feitos no mundo espiritual, mas ainda muitos deles não se tornaram reais aqui, no natural. Então, era mais ou menos essa situação da igreja do Senhor. Pedro já tinha sido solto, o anjo já havia visitado Pedro, mas eles ainda não tinham conhecimento do milagre acontecido. Ele não era palpável ainda para os nossos irmãos. Então, Pedro vai agora ao encontro dos seus irmãos, que, como eu disse, eles estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos. E é a partir desse encontro que a gente vai ver como é que a gente se comporta quando o milagre se torna real, quando o milagre acontece, quando o milagre é determinado. Porque se eu ouvi domingo passado que eu sou geradora de milagre, eu tenho que saber como é que eu me comporto quando ele chega. Ou você vive só de escutar a mensagem achando que isso não faz sentido para a sua vida, ou só, ai, que palavra poderosa que o pastor pregou. Eu fico logo provocando o Clefson, porque o pastor pregou que era gerador de milagre. Ele já sabe, eu mando mensagem para ele bem fofinhas. Quando assim, a pessoa quer aquela parte do dinheirinho, aí eu boto, meu super amável, querido tesoureiro, bom dia. Você é um gerador de milagres. Está entendendo, irmão? Para ele pegar a visão, como é? É assim que a gente faz. E aí, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque você não ouve a palavra no domingo, para chegar no meio da semana, ela não fazer sentido para você, não. Ela tem que fazer sentido na sua vida. Eu tive que dizer para a Clefson o seguinte, se tu não tem dinheiro, tu vai gerar, meu irmão. Porque o congresso vai chegar e vai estar tudo lindo. Entendeu como é? Então você tem que ter expectativa, que aquela palavra que foi pregada, ela tem que fazer sentido na sua vida. Você tem que ficar lembrando assim, ó, o que foi que me disseram no domingo, o que foi que foi ministrado ao meu coração. Eu sou uma geradora de milagres, então eu vou ver milagre acontecendo. Amém? É assim que a gente tem que se comportar, porque não é somente uma palavra que veio para informar você, mas ela vem para transformar você, transformar a sua maneira de encarar o seu dia a dia. Você não vai ficar agora como um coitadinho, que é alguém que, porque o povo fica falando mal de mim, irmão, vão falar mal de tudo, de todo jeito. Agora é melhor estar falando mal de tu gerando milagre. É melhor estar falando mal de tu, as coisas acontecendo, tu vendo o mover de Deus. Então, se comporta como alguém que recebeu a palavra, que compreendeu a palavra e que aplica a palavra. Então, é essa a nossa visão, esse é o nosso desafio. Se eu sou uma geradora de milagres, o milagre vai acontecer. Porque o meu ventre aqui, ele não é infértil, não. Vai gerar vida, vai gerar milagre. Vai gerar milagre. Então, a palavra veio para nós. Nós somos geradores de milagres. Nós aprendemos com Neemias que a gente tem que se manter nesse lugar de oração. E a igreja aqui, a igreja primitiva, se manteve nesse lugar de
oração. Então Pedro, vai lá, o milagre chegando. Presta atenção, Pedro é o próprio milagre. Aí Pedro está indo em direção à casa de Maria. Chega lá, o que é que acontece? O sobrenatural bate a porta. Meu irmão, o sobrenatural vai bater na tua porta. Você está entendendo? O sobrenatural bateu na porta. É assim que acontece quando você, quando eu, somos geradores de milagres. Porque essa é uma promessa de Jesus, que os sinais seguiriam aqueles que creem. Eles vão nos acompanhar, eles vão nos procurar. Emerson disse mesmo assim, aqui, tá, Emerson, bichinho, já falei tanto dele, vou falar de novo, Jesus. Ele falou mesmo assim, vai ter a semana, as quartas proféticas. E todo mundo gosta de ouvir uma profecia boa. A gente ficou até rindo ali, só é boa, né? Porque ninguém quer ouvir, né? Mas a verdade é que a gente vem para a igreja com aquela expectativa, vai vir um profeta e ele vai falar para mim, mas meu irmão, o milagre vai bater na tua porta, porque Deus sabe onde tu mora, Deus sabe onde te encontrar. Pedro foi à porta, foi lá bater a porta. Pedro era a representação do próprio milagre, ele era a resposta de oração daqueles irmãos. Então a gente precisa entender o seguinte: os milagres, eles vão nos seguir, eles vão nos acompanhar, eles vêm ao nosso encontro. Sabe, a gente precisa entender que muitas vezes a gente está correndo atrás dos milagres, atrás das bênçãos. Nós temos que estar ansiosos e correndo atrás da presença, da glória. Porque se nós estamos no lugar da presença, meu irmão, presta atenção. Se você está no lugar da presença, não tem como você não ser abençoado. Foi o que a gente ouviu agora, a gente orou e agradeceu por isso. Lá diz assim, olha, a tua presença nos garante tudo o que a gente precisa. Se nós estamos nesse lugar da presença, os milagres, eles nos acompanham. Você lembra da história de Abraão e de Isaac? Essa é uma mensagem que eu já ouvi umas 300 vezes meu marido pregar, mas todas as vezes que eu escuto, eu sou abençoada com essa palavra, que é uma palavra que ele prega falando dos poços. Que Isaac vai passando pelos poços que o pai dele cavou, e você vê que ele passa por poços que tinham águas que não eram boas, ele vai passar por poços onde as contendas se levantam, mas em todos esses lugares, ele era abençoado. Por que ele era abençoado? Porque ele se manteve no lugar da busca pela presença. Meus irmãos, quando nós estamos no lugar da oração, no lugar contínuo da presença, o milagre, o sobrenatural bate à nossa porta. Eu posso dizer com toda a convicção que muitos de vocês aqui têm testemunhos para contar de pessoas chegando até você e sendo resposta de oração com o favor de Deus, sim ou não? Quantos de vocês aqui já não foram abençoados por pessoas que você nunca disse o que estava precisando e aquela pessoa veio e te entregou o que você estava precisando? Seja uma palavra, seja um valor financeiro, seja um prato de comida, enfim. Alguém veio e foi resposta, foi o teu milagre naquele dia. Então, aquele que se mantém nesse lugar da presença, da contínua oração, o sobrenatural bate a porta. E é assim que o milagre chega, batendo na nossa porta, meu irmão. E sabe o que é que acontece? Quando o milagre bate a nossa porta, é mais ou menos assim que está acontecendo. Aqui dentro do homem interior. Eu sei que o meu milagre chegou. Ele está batendo aqui no meu coração. O Senhor está confirmando no meu espírito que Ele já fez. Minha gente, é um negócio tão extraordinário e tão maluco. Eu vou falar de Luciana, porque quando Luciana estava ainda por receber o diagnóstico, ela estava só fazendo alguns exames, porque ela vinha adoecendo com frequência. E aí, o Senhor usou uma das irmãs e falou com ela, olha, o inimigo queria te matar com câncer, mas o Senhor já te curou. Meus irmãos, ela não tinha nem recebido ainda diagnóstico de doença nenhuma, mas Deus já tinha dado a ela a palavra da cura. Então o Senhor já tinha testificado, batido aqui na porta do coração dela, você já tem um milagre. Então ela já tinha a convicção no coração dela que ela já tinha cura. E é assim conosco. Nós temos a convicção de Deus, que nós já temos aquilo que precisamos, que nós já temos o nosso milagre. Meus irmãos, quando a gente escuta uma palavra profética nos nossos dias,
Nós vamos escutar muitas nas quartas proféticas, não fica de fora, em nome de Jesus. Mas a verdade é que, primeiro, o Senhor fala no seu coração. Quando um profeta se levanta para falar algo para você, ele vai testificar o que o Espírito já te disse antes. Porque o milagre fala primeiro com você, o Espírito fala aqui, ó, no seu coração, é assim. E você às vezes fica dando uma de João sem braço, Albânia sem braço, quem for sem braço aí, dando uma de doido. Pode dizer, não entendi não, Senhor, manda o sinal. Aí Deus manda o profeta, para testificar aquilo mesmo que ele já falou no seu coração. Então, primeiro ele bate a porta. Mas aí a Bíblia diz que ele bateu a porta e que Pedro chamou, imagina Pedro chamando, Maria! Né, lá na porta, chamando Maria, mãe de João Marcos. E diz a Bíblia que a criada Rode, ela ouviu a voz de Pedro. E que ela conheceu a voz de Pedro. Então, quando nós recebemos um milagre, primeiro nós temos dentro do nosso coração isso testificado. O milagre bate à nossa porta. E nós ouvimos a voz de Deus falando conosco. Quando Pedro estava batendo ali a porta, era a representação do próprio Deus dizendo à igreja, eu ouvi a oração de vocês, olha aqui o milagre. Era Deus falando. Então Pedro ali chamando, Pedro ali batendo, era o Senhor respondendo. Nós temos primeiro uma sensação no nosso homem interior, mas também ouvimos a voz de Deus. Sabe por quê? Às vezes eu fico pensando assim, Deus, ele vai aumentando o nível, porque ele vai percebendo o nível de fé que a gente está. Muitos de nós aqui, a gente só precisa de uma convicção no homem interior. Se Deus falar aqui dentro, está tudo certo, eu creio e acabou-se. Gente, nem sempre a gente consegue ser assim, não é verdade? Às vezes eu fico pensando assim, rapaz, Noé era um cara, né? Porque Deus mandou ele fazer e pá, foi lá e fez. Mas assim, nem sempre a gente consegue, somente com a convicção do homem interior, prosseguir naquilo que Deus falou conosco. Então Deus vai ter que ir para o outro nível. É o nível da voz, é o nível do ouvir. Então Deus aqui usa e vai lá, Pedro fala. E diz a palavra de Deus que Rode escuta e conhece. E é essa palavra que tem que chamar a sua atenção. Escutar e conhecer. A Bíblia diz, Jesus nos diz, que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Meu irmão, quando às vezes nós estamos no meio de uma situação como essa que a gente estava relatando, de perseguição, de aflição, de afronta, nós escutamos muitas vozes, até a voz da nossa própria alma, às vezes se desesperando, querendo desistir, querendo desanimar. Mas a verdade é que quando a gente ouve a voz de Deus, essa voz é inconfundível. A gente conhece. A gente conhece a voz de Deus. E Rode conheceu a voz. E aí acontece um episódio bem engraçado, né? Porque ela conhece, fica tão feliz e vai-se embora. E ela vai contar o que aconteceu, porque ela ouviu a voz. Uma voz audível. E é interessante, gente, porque essa voz que fala conosco, ela pode ser dentro do nosso homem interior, falando dentro do nosso homem interior, mas ela também pode ser uma voz audível. A gente ouviu ontem a pastora Cátia, as mulheres, né, que aqui estavam, ouviram ontem a pastora Cátia compartilhando da voz que audivelmente falou com ela na cozinha dela. Então, assim, se for necessário, o Senhor vai falar com você de maneira audível, para que você escute a voz dele e para que você perceba que ele está vindo em seu favor. Então, o Senhor trouxe a resposta. Pedro chegou. Aí Rode sai, né? Ela era uma menina, gente. E ela vai toda feliz contar. A igreja que estava ali dentro da casa reunida. Olha, Pedro chegou. Pedro está no portão. Pedro está aí. Ele foi liberto. E o que é que acontece, gente? Alguns duvidaram. Na realidade, ali todos duvidaram. E eles começam a dizer assim, você está louca. Isso não pode ter acontecido. Meu irmão, tu já percebesse que quando tu começa a se comportar como um gerador de milagre que tu é, como alguém que já recebeu um milagre, mesmo que ele não tenha se concretizado no mundo natural, as pessoas vão dizer, essa pessoa é doido. Essa daí, meu Deus, é alienada, pai. Eu ouvi um testemunho de uma pastora que ela foi convidada, ela foi pregar em determinada igreja e no final ela ia jantar na casa de uma irmã.
E ela disse que a irmã disse assim para ela: nós vamos jantar na casa do presbítero fulano de tal, que era o marido dessa irmã. Aí ela disse: o presbítero fulano de tal, mas o presbítero não estava nem na igreja. Ela achou estranho, né? O presbítero não está aqui, né? Uma pastora de fora vem, o presbítero não está. E a irmã levou ela para sua casa e ela chegou lá, o homem estava lá todo jogado, mal amanhado. E ela, sem entender aquela cena, ela disse assim: esse daí é meu marido, e ele é o presbítero fulano de tal. O homem nem crente era. Mas aquela irmã tinha uma convicção no coração dela, de que ele seria um homem de Deus, e que ele seria um presbítero, de que ele seria um pregador da palavra. E nós ouvimos ontem isso aqui, minha gente, que coisa extraordinária. Você ouviu a pastora Cátia dizendo que ela nem crente era. E ela disse assim: pai, faz do meu marido um pastor, faz que minhas filhas te sirvam, e faz de mim uma mulher de Deus. E qual é a realidade que ela vive? Ela gerou um milagre e ela creu nesse milagre. Agora presta atenção, é todo mundo que vai crer? Não. As pessoas vão olhar assim: meu Deus, você é doida dizendo que o meu presbítero, o homem está nem aqui, o homem nem crente é. Então, quando você começa a se comportar como alguém que já recebeu o milagre, como alguém que já tem convicção que aquilo aconteceu, muitos vão duvidar. E muitos vão se levantar e vão dizer assim: tu não estás bem não, procura um médico. Essa igreja, esses crentes, eu disse não, é um povo lunático, fanático, fora da realidade. Mas a verdade é que quando disseram que Rod não estava bem, que Rod estava louca, ela insistiu. E ela disse: não, ele está lá fora, ele está batendo na porta, é ele. Aí veio a presepada. Os crentes disseram assim: não é ele não, é o anjo dele. E eu fiquei pensando: rapaz, é o anjo dele. Eu fiquei pensando assim, devia ser bem comum ver os anjos, né? Eu na minha cabeça, né? Pensando assim, eu acho que eles viam um anjo assim, o anjo de Pedro, o anjo de Paulo, o anjo de, né? Tinha conversa com os anjos para dizer, é o anjo dele. Mas veja, não era isso, essa minha loucura não. A verdade é que existia, naquela época, uma crença de que quando uma pessoa morria, o anjo daquela pessoa ia visitar os amigos, parentes. Rapaz, os crentes viraram espírita. Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo ali. Avalia. Observa que quando a gente não está no contexto de gerar milagre, que quando a gente não está nesse contexto de crer, de fé, a gente é capaz de acreditar em qualquer coisa, menos na palavra de Deus. Menos na voz de Deus. Porque Rod estava dizendo, Pedro está ali. O povo está dizendo, não, é o anjo dele. Então, presta atenção. Quem foi que ouviu a voz de Pedro? Quem foi que ouviu? Foi Rod. Não foram os irmãos que estavam lá dentro, não. Agora, quem foi que ouviu a voz do teu milagre? Foi tu, irmão. Quem tem que crer é tu. Quem tem que se comportar como alguém que já recebeu é tu. É tu que tem que se portar como alguém que gera milagre. E como alguém que já recebeu o milagre. As pessoas vão te chamar de doida, vão dizer que tu estás fanático, que tu estás lunático, que é o anjo, que é o quê, que é... Enfim, vão dizer assim... Eu imagino, as palavras que as pessoas recebem assim, não, eu já estou curada, a pessoa lá, né, fazendo a quimioterapia, é que ela está na fase da não aceitação da doença. As pessoas vão dizendo assim, né? Então, as pessoas vão começar a acreditar na medicina, na palavra do médico. Gente, eu não estou desfazendo de medicina, não, mas foi como eu já disse para uma irmã aqui, quem é crente é a gente, não é o médico, não. O médico tem que dizer o diagnóstico mesmo. Ele tem que dizer assim, a medicina tem, até aqui já foi. É 6 horas de vida e acabou. Se não foi assim que disseram para Baruque, é 6 horas de vida. Agora quem é crente é a gente. A gente é que tem que crer. Eu já disse isso aqui outra vez, gato mia, cachorro late, crente crê. A gente tem que crer. A gente é que tem que crer. Irmão, se tu que ouviu a voz de Deus não crê, os outros é que não vão crer mesmo. Entende? É tu que gerasse o milagre. Você que tem que ter uma postura de alguém que ouviu a voz. E uma voz que é inconfundível. É a voz de Deus. É a voz de Deus que fala com você. A voz como voz de muitas águas. A voz como voz de trovão.
que abafa todos os outros sons, que cala toda a voz da incredulidade, toda a voz do desdém. Tu tá doida, tu é fanática, tu... agora tu ficasse crente, tu ficasse fora do contexto. É isso mesmo, ficou. Tu é do outro mundo agora. Entendeu? É assim que a gente vive. Meus irmãos, a gente tem que parar de viver no natural. Eu fiquei dizendo para a Júlia esses dias. Mesmo assim, Júlia, olha os pedidos de oração da minha escola. Eu estou fazendo, o nome da escola é esse, viu, gente? Escola Betel do Ministério Sobrenatural. Aí eu estou me habituando a essas histórias aqui, viu? Aí o povo, pedido de oração do povo. Meus irmãos, gostaria de pedir oração por fulana, que é do meu grupo de avivamento. Ela estava grávida, foi ganhar neném, e o neném nasceu sem vida. Então nós estamos orando para ressuscitar o neném. Jesus. Eu tenho que chegar nesse nível de fé. Porque para a gente morreu, acabou. É ou não é? Acabou. Mas quem disse? Porque o Jesus que me disse que os milagres, os sinais seguiriam aqueles que creem. Ele disse o pacote dos milagres. Quais são? Os sinais. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome ressuscitarão mortos. Esses são os sinais que nos acompanham. Essas são as bênçãos que correm atrás de nós. Então, o povo vai duvidar, meu filho. O povo não vai crer, não. Mas quem que crê é você. Porque foi você que ouviu a voz de Deus. E diante dessa voz, aquilo que está no sobrenatural, no mundo espiritual, torna-se real no mundo físico. Torna-se concreto no mundo físico. Sabe, quando você crê, quando você se posiciona como alguém que crê, acabou-se. Vai chegar uma hora que o milagre vai falar mais alto. Contra fatos não há argumentos. Por isso que a igreja desse tempo é chamada para viver um evangelho de poder. Porque nós somos uma igreja que fala muito. Que fala de Jesus, daquilo que ele é capaz de fazer, mas que faz pouco. Você lembra de Jesus dizendo ao povo que não está com conversinha, ele é o filho de Deus, será que ele é? Ele disse assim, creiam ao menos pelos sinais que eu realizo. Porque tudo que eu faço, eu vi meu pai fazer. Jesus estava dizendo assim, ó, se vocês não creem nas minhas palavras, creiam ao menos nos sinais que eu realizo. Ele está, olha, se nós somos igreja de Jesus e esses sinais não nos acompanham, não tem como o mundo crer, não. Creiam ao menos pelos sinais que acontecem aqui, porque aqui acontece cura, aqui acontece libertação, aqui o cego vê. A gente tem que ter propriedade para falar disso. A gente tem que crer que é possível. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender. Para o nosso Deus não haverá impossíveis. A gente sabe disso, não sabe? Então, se para Deus não haverá impossíveis, eu e você precisamos nos arriscar. E o que é se arriscar? É orar para o morto ressuscitar. É orar para o cego ver. É orar para que os milagres aconteçam. Você precisa se arriscar, você tem que jogar sua reputação no lixo. E dizer, eu não estou preocupado se vai dar certo, se não vai. Se ele vai ficar bom, se não vai. Se o morto vai ressuscitar, se não. Você não tem que se preocupar com isso, não. Você tem que se arriscar e falar e fazer aquilo que Deus espera de você. Por quê? Porque não há impossíveis para Ele. E se não há impossíveis, você precisa declarar. Vanderlei estava pregando na Igreja da Árvore esses dias, e no final ele foi ministrar. E ele ministrou cura sobre infertilidade. E no dia de ontem, foi ontem, ele recebeu o testemunho do pastor, que uma daquelas pessoas que ele orou sobre cura de infertilidade, a esposa estava grávida. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Essa não é a primeira vez que isso acontece com ele. Então ele já ganhou autoridade para orar a respeito de infertilidade. Se tiver mulher querendo engravidar e está infértil, meu marido ora.
Então vamos nos apropriar do milagre, nos arriscar, nos expor ao poder que habita em nós. Porque, como eu estava dizendo, uma hora o milagre vai falar mais alto. Uma hora o milagre vai acontecer como aconteceu aqui. Rod estava lá, dentro da casa, aquela confusão. É Pedro, não é Pedro, é o anjo de Pedro, não, confusão nada. E Pedro lá do lado de fora. Agora imagina a cena. O pobre do Pedro, querendo conversar com os irmãos. E os irmãos lá dentro falando sobre ele. Imagina tu na porta do teu irmão, querendo entrar na casa dele. Pastor Albânia! E eu lá dentro com o Júlio e Vanderlei. É Nívia, é o anjo de Nívia, né? Conversando, né? E Nívia escutando lá fora. Rapaz, eles estão falando e eles estão me escutando. Aí Nívia, que é uma pessoa discreta. Bem. No meu portão. Pastor Albânia! Isso ela já está se balançando na rua, gente. Vai não? Meu Deus, eu não tenho juízo de citar ela não. Jesus, me ajuda. Vocês estão vendo o nível? O milagre fala mais alto. O milagre fala mais alto. Teve uma hora que aquela discussão teve que encerrar. Porque Pedro começou a bater mais forte. Porque Pedro começou a chamar mais alto, Maria! E batendo. Então, se era o Pedro, se era o anjo de Pedro, alguém tinha que ir lá e ver. E eles foram, e eles abriram a porta, e eles viram Pedro, e a Bíblia diz que eles ficaram espantados. Se você continuar na sua postura de crer que você já recebeu, o milagre vai falar mais alto. Diante de toda incredulidade que possa se levantar, diante de todo desdém à sua postura, eles não vão ter o que falar quando eles virem. Eles só vão poder se espantar e dizer: realmente aconteceu. Realmente, e só pode ser Deus. Você está entendendo? Tem uma hora que o milagre fala mais alto. Tem uma hora que as vozes não podem mais contestar o milagre. Eles se espantaram e a partir dali aconteceu um grande alvoroço. Agora está todo mundo falando, todo mundo crendo que Pedro é ele mesmo e não sei o que. Imagina a confusão, né? Os crentes tudo junto, tudo alvoroçado. E a Bíblia diz que Pedro manda: cala a boca, faz o sinal lá para eles calarem a boca, para ele poder contar, né? Porque estava todo mundo tão agoniado, tão alvoroçado, que Pedro não tinha nem a oportunidade de compartilhar como foi o milagre. Então, diante daquilo, acontece um grande alvoroço, e agora o milagre é espalhado. Pedro disse assim, ó: vai contar para todo mundo, vai lá contar para Tiago, vai lá contar o que aconteceu, porque eu estou livre. A oração de vocês foi respondida. Meus irmãos, quando o milagre bate mais alto, quando o milagre fala mais alto, ele precisa ser contado a todo mundo. Você precisa entender que há um poder no seu testemunho. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quando você testemunha daquilo que Deus faz na sua vida, do milagre que aconteceu na sua vida, você está profetizando na vida do seu irmão que pode acontecer na vida dele também. Então, meu irmão, não fica da moitinha quando tu receber teu milagre. É porque eu estava com vergonha de falar. Em nome de Jesus, abre a tua boca e fala do que Jesus fez na tua vida. Como dizia uma canção, que Vanderlei me disse, porque eu não conheço não essas partes antigas, né, do cantor cristão. Conta as bênçãos, irmão. Conta, compartilha. Você precisa falar, porque quando você fala daquilo que Jesus fez, o irmão disse assim: rapaz, aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha também. Sabe, você precisa, saia da moitinha, irmão, e compartilhe o seu testemunho, porque todos precisam saber, todos souberam o que havia acontecido com Pedro. E quando eu falo todos, é todos, irmão. Eu não estou no evangelho da vingança não, Jesus me perdoe, se a motivação do meu coração não estiver errada, o Senhor sabe que não estou me vingando de nada aqui. Mas é todos, inclusive os inimigos. A verdade é que, aqui, no contexto de Pedro, quando ele foi solto, o
O negócio chegou lá para os soldados e chegou lá para Herodes. Cadê Pedro? Oxe, como assim que tinha um monte de homem segurando esse homem? Cadê algema? E o homem saiu. O homem foi liberto. Como assim? É mais ou menos aquilo de quando acontece um milagre de cura. E que os médicos dizem assim, a medicina não tem explicação para isso. Porque eles não vão dizer que é milagre. Então, os que não creem em Deus, né? Porque os que creem dizem que é milagre. É mais ou menos os soldados. A gente não tem explicação para isso. A gente não sabe o que aconteceu. Então, todos ficaram sabendo do que aconteceu. Inclusive os inimigos. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você está aqui, no alvoroço da perseguição, as pessoas estão se levantando contra você. Você se mantém nesse lugar de oração, de perseverança, da presença de Deus. Você se apropria do seu milagre. Você tem uma postura de deixar o milagre e falar mais alto. Os teus inimigos são derrotados. E quando eu falo dos teus inimigos, é quem faz e quem mandou fazer. Porque aqui foi isso que aconteceu. Os soldados foram aqueles que fizeram, foram aqueles que prenderam Pedro. Eles estavam lá no cárcere com Pedro. E a Bíblia diz que eles foram justiçados. E você sabe que a Bíblia tem uma palavra fofinha para dizer justiçados. Eles foram mortos. Aqueles homens foram mortos. Porque como assim? Vocês estavam aqui para deixar o homem preso e o homem está solto. Eles foram justiçados. Mas a justiça não só foi para os soldados não, minha gente. Presta atenção, é porque a gente não lê o texto no final. Mas o capítulo 12 encerra falando da justiça bem fofinha para Herodes. Você vai ler comigo agora. Vamos lá. Verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes, verso 20 do capítulo 12, né, de Atos. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz dos deuses, é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Foi daqui que nasceu aquela canção. E vai ser comida de bicho, vai ser comida... Pronto, foi daqui. Herodes foi comido de bicho. Virou comida de vermes. Meus irmãos, ele estava aqui numa situação cheia de pompa. Com os trajes reais, começou a discursar com eloquência. E o povo começou a dizer, é voz de um Deus. E ele cheio de si, porque ele estava no nível máximo do orgulho. Ele não dá a glória a Deus. Ele não devolve a glória para o Senhor. E naquele mesmo instante, ele é atacado por vermes. Eu não consigo nem imaginar essa cena, gente. Imagina uma pessoa sendo atacada por vermes, sendo comida de bicho vivinho da selva, e o verme atacando seu corpo. Então, Herodes havia mandado fazer. Os soldados morreram, e Herodes também. Então, quando você se mantém nesse lugar da presença, no lugar de gerar e de ver o milagre concretizado antes mesmo dele acontecer aqui no mundo natural, os seus inimigos serão derrotados. Você precisa entender que não foi a igreja que buscou a justiça. Não foi a igreja que foi atrás e dizer assim, vamos agora procurar a justiça para que esses soldados paguem pela injustiça que eles fizeram com Pedro. Não, não foi. A palavra do Senhor nos diz, minha é a vingança, pertence ao Senhor. Foi o Senhor quem fez. Meu irmão, não fica aperreado não, em nome de Jesus, porque Ele está me perseguindo. Jesus, eu já entreguei Ele a você. Olha, nem se ocupe de fazer essas orações de vingança. Você não precisa fazer isso. Você precisa se manter no lugar da presença e no lugar da fé, de crer, gerar e ver o milagre acontecer.
Porque dos seus inimigos Deus cuida. A Bíblia diz, no Salmo 23, que Ele prepara uma mesa para nós na presença dos meus inimigos. Meus irmãos, eu fico pensando assim. O salmista Davi fala: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você fica pensando o nível de angústia de alguém que está andando pelo vale da sombra da morte. Como era o caso de Davi. Davi vivia sobre ferrenhas perseguições. Ele vivia respirando morte, né? A possibilidade de morrer, porque Saul estava o tempo todo atrás dele. E ali, no meio da perseguição, Davi declara: o meu Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Enquanto eles me perseguem, o meu Pai me supre. Enquanto eles me caluniam, o meu Pai me abastece. Enquanto eles se levantam contra mim, o meu Pai me alimenta. Enquanto eles me insultam, o meu Pai gera milagres. Você precisa se apropriar do milagre. Agora, o que é preciso fazer para que tudo isso aconteça? Você precisa abrir a porta. Todo o alvoroço aconteceu porque Rod não abriu a porta. Você precisa abrir a porta. E você precisa dizer: olha aqui o meu milagre. Você precisa ter a postura de alguém que já recebeu o milagre. De alguém que já creu. Como diz a palavra, cri, por isso falei. Meu irmão, hoje é uma noite de você abrir a porta para o seu milagre. Todas as palavras que o Senhor lhe entregou profeticamente, comece a torná-las reais agora no seu coração. Ele não desistiu de nenhuma. A Bíblia diz que Ele vela por cumprir a sua palavra. Você pode se colocar de pé no seu lugar?